Olá, meus queridos, eu cumprimento a todos mais uma vez com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bom tê-lo vocês aqui conosco, vocês que esteve acompanhando todas as nossas lições bíblicas aqui no nosso canal da EBD. Eu quero que Deus continue abençoando a tua vida, te dando força, te dando graça, e a minha gratidão por vocês estar sempre nos acompanhando, aqueles que já se inscreveram. Que Deus abençoe. E aqueles que ainda não se inscreveu, se inscreve aí em nosso canal, porque a cada vez que eu postar um vídeo novo, você estará recebendo de primeira mão. Que Deus abençoe a sua vida. Nós vamos hoje com a nossa última, ou seja, a nossa última lição, que é a nossa lição de número 13, que vai nos falar sobre o tema voltar os olhos para a bendita esperança. É um tema muito maravilhoso para nossas vidas. O nosso textual diz: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Tito, capítulo 2 e o versículo 13. Queridos, antes de eu iniciar aqui a nossa abertura, eu quero dizer algo para vocês. E aguarde até o final, que eu quero falar para vocês sobre 5 verdades, tá? Que está na Bíblia. 5 verdades que está na Bíblia. Aguarda aí até o final, nós vamos falar. Então, muito bem, nós vamos estar falando sobre a bendita esperança. Muito bem, mas eu preciso entender primeiro o que é esperança. Se você for para o dicionário, esperança é o ato de se esperar o que se deseja. Então nós precisamos esperar o Senhor Jesus com desejo que ele venha e que ele virá buscar, arrebatar a sua igreja. Quando nós vamos tratar, queridos, sobre a escatologia bíblica, nós vamos entender na Bíblia Sagrada que a vinda do Senhor Jesus à Terra, ela se dará em 2 vezes. Mas como assim 2 vezes? Eu vou explicar, calma aí. Primeiro, Jesus Cristo veio aqui na Terra para cumprir o seu ministério, pregou o Evangelho, subiu ao céu, prometeu enviar o Espírito Santo. Ou seja, e assim o ministério do Senhor Jesus por 3 anos e meio aproximadamente, e Jesus ficando um período de 40 dias, né, com os discípulos, e ele foi ao céu e prometeu: o Espírito Santo veio e está conosco. Mas ele prometeu que viria outra vez, tá? Ele viria outra vez. Mas essa vinda do Senhor agora, a segunda vez, ela se dará em 2 fases. É somente 2 vezes, mas em 2 fases. Como assim? Porque quando o Senhor vir agora para arrebatar a sua igreja, que é chamado de raptare, que quer dizer tirar com força ou violência alguém que está em grande perigo. Então Cristo, ele vai vir buscar essa igreja, ele vai arrebatar a sua igreja, que correrá perigo aqui, continuando na terra. Ou seja, Cristo virá para buscar o que é seu. O que é seu. Por quê? Nós vamos entender, queridos, que quando o Senhor vir para arrebatar a sua igreja, ele não pisará na terra nessa segunda vinda. Mas ele vai vir os ares. A igreja que vai ao encontro do Senhor nos ares. Agora sim, a segunda fase da vinda do Senhor, que será em 2 fases, né? A segunda fase, sim, ele vai vir em glória, ele vai vir com a igreja. Aí sim, ele pisará na terra, no monte das oliveiras. Então, queridos, nós precisamos ter essa esperança que Cristo irá voltar. Mas para isso eu quero falar uma frase aqui de um amigo meu, muito importante, que ele compartilhou, e eu vou dizer assim, ó. Olha, anote bem essa frase, olha só. A única esperança da humanidade está em Cristo. Ponto. Pois a vida com Cristo é uma esperança. Entenderam? Ou seja, a única esperança, a única da humanidade está em Cristo. Pois a vida com Cristo é uma esperança. Se você está com Cristo, você tem uma esperança. Agora, olha só. E uma esperança, pois a vida com Cristo é uma esperança. Então, pois a vida com Cristo é uma esperança. Então, sem Cristo, anote, sem Cristo é o fim de toda a esperança.
Então, Cristo é a minha esperança. Então, sem Cristo, não tem esperança nenhuma. Então, nós aguardamos em Cristo a sua vinda. Vejamos então, porque a Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, e a Bíblia Sagrada traz respaldo bíblico, porque ela tem o Evangelho quadrangular. O que é isso? Eu desde cedo aprendi, os pioneiros pregaram esta mensagem que é o Evangelho quadrangular. Primeiro, que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo cura, que Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo e que breve virá. Esta mensagem já é o suficiente para nós entendermos o porquê estamos em Cristo, porquê esperamos em Cristo, porque temos essa esperança em Cristo. Então, é por causa desse evangelho quadrangular. A nossa verdade prática diz: a nossa esperança é algo vivido e real. Não se baseia em utopia. O que é utopia, queridos? É uma fantasia. É algo da imaginação humana, tá? É uma quimera. O que é quimera? É um projeto irrealizável. Para muitos, a vinda de Cristo já é quimera, já é fantasia, já é ilusão, mas a igreja do Senhor ainda aguarda Cristo. Porque a nossa função, a nossa convicção é esperar em Cristo. A nós não convém saber o tempo que nós vamos ter aqui, não convém saber o tempo, mas sim esperar. Assim, esperar convém a mim, convém à igreja de Cristo, a todos, né, que amarem a sua vida. Ou seja, nosso Senhor Jesus é comparado como um noivo que irá buscar a sua noiva, a igreja. Daqui a pouco eu vou comentar algo aqui, porque vocês vão entenderem. Então vamos ver para a nossa leitura em classe. Eu não vou estar lendo, mas você pode estar lendo na sua casa. Está em Atos, capítulo 1, do verso 6 ao 11. Né? Do verso 6 ao 11. Mas cabe ressaltar aqui, que nós vamos ver aqui, que esses discípulos, eles perguntaram algo ao Senhor. E vocês vão ver aqui qual será, né, a resposta do Senhor. E veja que quando o Senhor Jesus estava subindo ao céu, apareceu dois varões vestidos de branco. E perante a lei, é muito importante você entender isso, perante a lei só se confirma algo como verdade, veracidade, com duas pessoas como testemunha. Será válido, será garantido. Uma veracidade, uma grande verdade. Vocês vão ver aqui que quando Jesus vai indo ao céu, aparece dois varões vestidos de branco. E você vai ver também lá em João 20, 12, Lucas 4, João 22 diz que também apareceu dois anjos ali no momento em que Cristo ressuscitou para comprovar a veracidade dos fatos. Então, Cristo veio, morreu, ressuscitou o terceiro dia, é real, é um fato. E também nós vamos entender aqui, queridos, que além dessa vinda de Cristo, vamos ver o tópico 1 aqui, vai falar breve o Senhor virá, tá? Breve o Senhor virá. E também vai falar sobre a vinda de Cristo, que é real. Nós vamos falar aqui, quando nós já falamos sobre a vinda de Cristo para a igreja, como Paulo diz em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4,15, e também a vinda do Senhor em glória, que será a segunda vinda do Senhor à terra. Tá bom? Então vemos aqui, nós vamos ver, queridos, aqui a vinda de Cristo. Quando o Senhor ascendeu ao céu, esses dois varões apareceram ali. Esse cenário é a vinda de Cristo em glória. O comentarista faz questão de dizer por que é a vinda do Senhor em glória, tá? Que é na segunda fase da vinda do Senhor, da segunda vinda. Por quê? Porque diz assim, ó, verso 11. Esse Jesus, os anjos disseram, esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir como assim para o céu ouvistes? E, ou seja, da maneira que eles viram ele subindo, Cristo também, quando vim, na segunda fase da sua vinda, tá? Porque na primeira fase será invisível aos olhos do mundo, porém vai notar a ausência da igreja na terra, tá? Vai notar a ausência da igreja. Mas na vinda em glória, Cristo virá, Apocalipse 1,7, nessa vinda em glória, eis que todo olho verá. Ele vai vir nas nuvens, todo olho verá. Então,
Na maneira que eles viram Cristo subindo, né? Aqui, os que estiveram na terra, na vinda do Senhor em glória, também vai ver Cristo descendo. Tá aqui, assim como vocês viram ele subindo, vai ver ele voltar. Então aqui se refere à vinda do Senhor em glória. E nós vamos entender, queridos, que isto é um fato, não é uma fábula, não é história da carochinha, não. Tá? É o que? Quando nós vamos ver aqui, é uma promessa de Jesus. Ele prometeu, queridos. Ele prometeu. Isso está lá em João 14. Ele disse que ia preparar lugar, preparar casa. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Ou seja, isso nos faz lembrar dentro da cultura judaica, dentro de um casamento judaico, existia primeiro a promessa do casamento, segundo existia o despojamento, e a terceira fase era as bodas, que durava de 7 a 14 dias. Cristo, ele já fez essa promessa. Ele já se comprometeu. Mas enquanto isso, a noiva, tá? Na cultura judaica, a noiva ia preparar o vestido e o noivo ia preparar a casa. Cristo foi preparar a casa, Cristo foi preparar o lugar. Mas enquanto o noivo prepara a casa, a noiva prepara os vestidos. Os vestidos não podem estar sujos, senão não teria casamento. Por isso que diz Apocalipse 22, 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. No sangue. Não é com sabão em pó, não é com sabão homo, não é no sangue do Senhor Jesus Cristo, que purifica todo o pecado. É bem-aventurado. Então, nós estamos então aguardando, nós estamos nesse intervalo, porque depois também que o noivo, ele pagava um dote, ele pagava um preço pelo dote, então existia ali o intervalo. Cristo já pagou o dote, ele já pagou o preço pela minha e a sua vida. Então resta nós limpar as nossas vestes no sangue e aguardar a vinda, a busca, né, do noivo, a sua noiva. Basta somente nós esperarmos com esta esperança que é celebrada no final as bodas com um cortejo, com uma festa. Isso vocês vão ver lá em Mateus 25. Só vai entrar para as bodas aqueles que forem convidados, que estiverem preparados para entrar nessas bodas. E aí nós vamos viver, então, nós estamos vivendo nesse intervalo. Nesse intervalo, Cristo já pagou o preço. Lá em Efésios 1:13, fala que nós temos esse penhor, nós temos esse selo, o selo e o penhor da sua herança. Eu vou explicar o que é selo, tá? O que é selo? O selo é uma marca, é uma identificação de um produto. Quando tem uma empresa, tem um selo, todas as empresas têm um selo, quer dizer, uma marca registrada, uma identificação do produto. Nós temos esse selo, nós temos a marca de Cristo, que é o Espírito Santo. O que é o selo? É a marca, é a garantia da compra, garantia de que foi comprado. Então, o sangue do Senhor Jesus é a garantia de que fomos comprados por Ele. Então, quem compra, então pode buscar. Aí vem o penhor, que é a garantia da busca. Ele garantiu que vai buscar, mas buscar o que são seu, aqueles que têm a marca da promessa, a marca do Espírito Santo. Então, entenda, o selo é a marca, é a garantia da compra. E o penhor é a garantia da busca. Entenderam? Anote aí, o selo, a garantia da compra. O penhor, a garantia da busca. Quando deixava um penhor, alguém ia buscar algo ali, era um penhor. Então, vamos aqui, é uma promessa. Ele prometeu, queridos, mas a nós não cabe querer saber o tempo ou as estações. Nós vamos aqui, o item 3, vamos passar para ali. O dia se aproxima. O dia se aproxima e o Senhor Jesus deixou os seus sinais evidentes, queridos. Todos os sinais que estão ali em Mateus 24 já está evidente diante dos nossos olhos. Não se prenda em sinais, mas se prenda em Cristo, em esperar a Cristo. Já passou vários vírus, várias pandemias, queridos. Não se preocupe com isso. Isso está, claro, com mais intensidade, queridos. Deus quer purificar as nossas vidas. Deus quer limpar a igreja através disso. O Senhor nos leva nessa prova.
Porque nós vamos entender, Jesus falou lá em Mateus 24:8, veja só aqui, ó, Mateus 24:8, né? O Senhor comparou, mas olha aqui, ó, mas todas essas coisas são princípio das dores. 1 Tessalonicenses, olha só, ele comparou como uma mulher grávida. Ele comparou com uma mulher grávida. 1 Tessalonicenses 5, e o verso que nós vamos ver aqui, o verso 3. Quando alguém disser a paz e segurança sobre a repentina destruição, como as dores do parto daquela que está grávida e de modo nenhum escaparão. Veja só, quando a mulher está mais próxima a nascer o filho, a dar à luz, ela passa por umas contrações, tá? Contrações. O que é contrações? São dores que vai aumentando, a princípio não são relativas, mas à medida que vai se aproximando o momento de nascer, vai aumentando e sendo mais frequente. Mas isso ela passa por um momento de mutação ou dilatação. Mutação. O que é mutação? Mudança. A igreja está sentindo as dores desde o ano 70, quando o general Tito invadiu a Jerusalém e vem para cá, de lá para cá, só dores. A Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, só dores, contrações. E agora o coronavírus está aumentando as contrações. Isso significa que algo está para nascer, algo está para surgir. Cristo irá arrebatar, buscar a sua igreja. Mas para isso precisa passar um momento, um processo de mutação. A igreja, dilatação, tá? Tem que passar por um processo de mudança. Tem que passar por esse processo de mutação, porque os sinais estão claros e evidentes. Joel 2:28, Atos 2, Pedro repetiu o mesmo que o profeta Joel falou, queridos. Nós vemos aí um sinal evidente também, a figueira de Israel brotar. Ele disse assim, olhai para a figueira Israel e as árvores, todos os gentios. A figueira tipifica Israel, é um símbolo de Israel, as árvores, todas as nações gentílicas ao redor. Jesus disse que não passaria essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. A geração da figueira. Porque, queridos, no ano 70, Tito invadiu, destruiu tudo. Mas Isaías 66 havia uma promessa para o nascimento, o ressurgir da nação de Israel. E ela renasceu quando? No ano de 1948, com a ajuda de um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, um voto Minerva. Israel foi reconhecida como nação, o brotar da figueira. Isso são fatos históricos, queridos, são fatos reais. 1948, a figueira brotou. A figueira brotou. E Jesus falou que o reino de Cristo estaria perto, estaria próximo. Sinais do céu. Então, de 2021, se soma menos 1948, se torna 73 anos. De 1948 para cá, já se passou 73 anos. O Senhor, usando Moisés, fala da duração da vida, 70, 80 anos, com câncer e enfado. 70 anos. Segundo o APVP, que é anos potenciais de vidas perdidas, a maioria dos brasileiros só tem chegado até os 70 anos. Os dias se aproximam, queridos. Os dias se aproximam. Aí nós precisamos então entrar no segundo tópico aqui, que é a necessidade de uma vigilância. O que é vigilância, queridos? No Antigo Testamento nós vamos ver que existia a sentinela, ela subia em um lugar alto e olhava de longe, tá? Nos palácios, olhava de longe se tinha alguma coisa errada ali, para que ele viesse alertar o rei. Assim também, nós precisamos estar vigilantes, o vigilante precisava estar atento, não precisava dormir, não podia dormir, ou seja, não podia dormir. Assim também, quando o Senhor Jesus ele fala para nós estar vigilante, ele compara com uma sentinela, onde está atento, porque o vigilante, ele vê aquilo que ninguém está vendo. Ele está atento, ele vê aquilo que ninguém está vendo. Assim também a igreja, pelos olhos da fé, ela precisa ver aquilo que o mundo não está vendo, que ninguém está vendo, mas precisamos estar vigilantes, estar atentos, aguardando
A volta do Senhor, a bendita esperança, qual nós temos com o nosso tema aqui. O que é estar vigilante? O comentário vai dizer aqui que é o estado de alguém que permanece em alerta constante. Não estamos falando de um dormir físico, mas eu me refiro aqui, queridos, um dormir espiritual, como Paulo diz, desperta tu que dormes. Romanos 13, Efésios também, desperta tu que dormes, que Cristo te esclarecerá, te iluminará. A igreja precisa ser acordada. O Senhor Deus está chacoalhando a figueira terra, está abalando a estrutura, está nivelando o seu povo, para o povo se arrepender, nós confessarmos os nossos pecados e aguardar a bem-aventurada esperança do Senhor. Por isso que tem um hino da harpa que diz: nossa esperança é a sua vinda, nós aguardamos Jesus ainda. Para muitos é utopia, queridos, é ilusão, mas para a igreja é um fato, é uma veracidade. Alguém diz, se esperar como se Jesus viesse a meia hora. Não, queridos. Eu preciso esperar Jesus como se ele viesse a daqui menos que um segundo. Porque essa expressão, no momento, num abrir e fechar de olho, que algumas Bíblias traduzem com um piscar de olhos, é sétimo, milésimo, ponto 3, é menos que um segundo. É o raptar da igreja. Eu tenho, queridos, que esperar como que se ele viesse daqui a um segundo. Por isso tem que estar alerta, preparado. Mas eu viver, projetar como se ele viesse daqui a 100 anos. Jesus vai vir logo, então eu vou... Não, queridos, vou cruzar os braços, não vou trabalhar, não vou fazer isso. Não, queridos, você pode fazer tudo. Você pode trabalhar, você pode ter uma boa poupança no banco, você pode fazer tudo. Você pode fazer na faculdade, você pode fazer isso. Estava acontecendo na igreja de Tessalônica, não houve um ensino que Paulo não ficou muito tempo por causa das perseguições ali, não houve um ensino eficaz ali, não porque o apóstolo Paulo não ensinou, porque ele não ficou muito tempo ali ensinando, trouxe um problema lá na frente. Você vai ver lá em 1 Tessalonicenses, você vai ver que a igreja de Tessalônica lá não queria nem trabalhar mais. O Senhor vai vir logo mesmo, não queria nem trabalhar mais. Aí Paulo vem dar uma fulminada neles. Olha, quem não trabalha também não come. Eles tinham uma má interpretação acerca de quando a pessoa morria, né? Aí Paulo vem trazendo aquele ensino, porque a igreja, quando ela é ensinada, ela cresce sadia. Por isso que eu estou ensinando aqui essa mensagem para você. Por isso que eu peço que você se inscreva em nosso canal, para que outras pessoas venham a ser aprendidas e também edificadas pela palavra. Então, queridos, essa vigilância aqui, por que a igreja ainda está na terra? Como Pedro vai dizer, alguns também já falavam ali, que a volta do Senhor é em vão. Se você for ver em 2 Pedro 3, 8 ao 10. Mas nós temos, a igreja ainda está na terra por causa da longanimidade do Senhor. Por causa da longanimidade do Senhor, queridos. Por isso que a igreja está na terra. Porque Deus não quer que ninguém se perca, mas que venha a ser salvo. A Bíblia diz que para Deus 1000 anos é como um dia como 1000 anos. Porque Deus não está no tempo nosso, né, no cronos nosso. Mas ele está no Kairos, que é o tempo de Deus. Então precisamos estar vigilantes a nós, primeiramente, não aos fatos externos. Não aos fatos externos, mas sim ao fato interno, a minha vida, primeiramente. Não fico olhando o coronavírus até o fim. Não fico olhando isso. Mas sim, vigia você, alarme. Ou seja, algo interno, a sua integridade. Vigia você. Né? Vigia você primeiro. Estejamos vigilantes, cada um. Porque a salvação ela é individual. Mas se eu puder arrebatar alguns do fogo, também eu posso arrebatar. Mas a minha salvação, primeiro, ela é individual. O item 2 vai dizer aqui: cuidado com os alarmes falsos. Queridos, cuidado com alarmes falsos. Já houve vários, tanto o Hélio Arte, Testemunho de Jeová, muitos alarmes falsos. Mas todos que dataram se frustraram. Por quê? Porque não convém saber o tempo e as estações. Então, cuidado com os alarmes falsos, pessoas fazendo vídeo e aqui vai acontecer. Não, queridos, fica com a palavra. Fique com uma palavra, tá? O Senhor Jesus prometeu e pronto, acabou. Ele vai vir. Cuidado com alarmes falsos, tá bom? Vigia com vídeos na internet sem respaldo bíblico, com profecias
sem respaldo bíblico, somente para pegar mídia. Fica com a palavra, queridos. O tópico 3 vai falar vivendo com fidelidade. Vai nos falar da definição, o que é fidelidade, o que é uma característica de fiel, lealdade e verdade. Então, esta verdade se refere a Deus como caráter moral de Deus. A fidelidade é um dos atributos morais de Deus. Mas a mim também, queridos, compete a mim ser fiel, Gálatas 5:22, que é o fruto do Espírito. Ou seja, por que fruto? Está no singular. É uma laranja, uma pocã com 9 gomos, ou seja, o amor. Quem tiver o amor desenvolverá todos, que é um dos que fala ali, a fidelidade, que fala do nosso compromisso, da nossa lealdade, integridade com o Senhor. Ou seja, característica de alguém que é fiel. Então nós vamos ver aqui, queridos, Deus, ele é a verdade. Eu quero falar aqui sobre as 5 verdades. Anote aí todas as referências, tá bom? Todas as referências. Eu vou somente recitar aqui. Primeira verdade, que a Bíblia diz que Deus é verdade. Jeremias 10:10 diz que Deus é a verdade. A Bíblia também diz que Jesus é a verdade. Anota aí, João 14:6, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A Bíblia diz também, queridos, que o Espírito Santo é a verdade. João 14:17, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, mas vós conheceis e habita convosco e estará em vós. A Bíblia diz também, e a palavra do Senhor é a verdade. João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. 1 Timóteo também 1, e nós vamos dizer que a igreja do Senhor é a coluna e firmeza da verdade. Ou seja, a igreja sustenta essa verdade. A igreja é a sustentação desta verdade. Então, se Deus é a verdade, Jesus é a verdade, o Espírito Santo é a verdade, a palavra é a verdade, a igreja sustenta esta verdade. Então, essas 5 verdades que eu disse a vocês, que eu ia falar e trazer referências bíblicas. Então, a fidelidade é uma virtude cristã, e a nossa virtude, queridos. A nossa conclusão tem 4 tempos e estações. Como falamos sobre os tempos, queridos, porque é uma resposta que Jesus deu aos discípulos, porque eles não tinham, né? Eles não tinham algo sobre aquilo que Jesus ia fazer. Então eles perguntam, né? Jesus diz, não convém saber o tempo e as estações. Como falamos sobre tempo, essa expressão tempo no grego é cronos, significa um longo período. Que haveria um período de tempo para a pregação do Evangelho, desde que o Senhor Jesus subiu ao céu. E quando fala das estações, se refere ao kairos, se refere à ocasião, ou seja, aos eventos críticos que devem acompanhar o estabelecimento do reino de Deus. Ou seja, tempo e as estações são prerrogativa de Deus. Ou seja, não cabe a mim, não importa, tá? Quando, não importa quando vai ocorrer, quando vai acontecer, mas sim que vai se cumprir, que vai acontecer, queridos. Então precisamos ter fidelidade, precisamos ter compromisso e esperar, queridos, a volta do Senhor. Eu quero só passar 3 lições básicas aqui. Nós entendemos, querido, em 3 coisas aqui. Primeiro, Jesus ele veio para os seus, os judeus, tá? Primeiro, ele veio para o que era seu, a morte, a cruz, mas ele veio também para os seus, que é os judeus. Primeiro, Jesus veio para os seus. Segundo, na vinda do Senhor agora, que é a segunda vinda do Senhor, em 2 fases, que será a primeira fase nos ares, vai vir para os que são seus, tá? Agora, na segunda fase da segunda vinda, em glória, ele vai vir com os que são seus. Vocês entenderam? Anote aí. Primeiro, Jesus veio para o que era seus. Agora, ele vai vir para os que são seus. Mas não para os que vão se preparar para ser, mas para os que são. Está no presente, que são seus. E Cristo virá em glória com os que são seus. Amém? Queridos, eu preciso de 12 compartilhamentos desse link.
Comente aí, dê o seu like, o seu comentário, para que esse canal cresça, se desenvolva, tá? Para que nós venhamos continuar ensinando a palavra, crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e abençoe a sua casa e a sua família.